Adão e Eva, heróis ou vilões da humanidade? Desde o princípio dos tempos, quando o universo ainda sussurrava as palavras recém-proferidas por Deus, a Terra testemunhou o nascimento do primeiro homem. Seu nome ecoaria por toda a história, Adão. E veio também sua mulher logo depois, Eva. Mas afinal, eles foram heróis que inauguraram a vida humana sobre a terra? Ou os vilões que abriram as portas do pecado para toda a humanidade? Para entender melhor, precisamos voltar ao início de tudo, ao jardim do Éden, o paraíso criado pelas mãos do próprio Deus. Era um lugar de perfeição absoluta, rios cristalinos, árvores frutíferas, um clima suave e a presença do Criador visitando o homem na viração do dia. Lá o ser humano não conhecia dor, medo, vergonha ou morte. Tudo era plenitude, comunhão e paz. E foi ali que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o pó se tornou alma vivente. Adão nasceu? Não, Adão não nasceu de outro homem. Ele foi feito pelas próprias mãos do Criador e, como primeiro ser humano, recebeu uma missão nobre: cultivar o jardim, dar nome a todos os animais e governar a criação esplendorosa. Ele era o representante de Deus sobre a terra. Podemos dizer que Adão começou sua história como um herói, o protótipo da humanidade, o símbolo da perfeição. Ele vivia em harmonia com a natureza e, sobretudo, em comunhão direta com Deus. Não havia intermediários, não havia barreiras. Adão ouvia a voz do Senhor e falava com ele face a face. Mas o amor verdadeiro exige liberdade e a liberdade envolve escolhas. Foi então que Deus estabeleceu um limite, não por crueldade, mas por amor. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A obediência seria o laço da aliança entre Deus e o homem. Então Deus criou Eva, a mulher, como companheira e auxiliadora. E os dois, unidos em amor e pureza, reinavam sobre a criação. Tudo parecia perfeito, até o dia em que a serpente entrou em cena. Astuta e enganadora, Satanás usou a serpente para semear a dúvida. É verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva, seduzida pelo discurso, olhou para o fruto proibido e o achou agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento. Então comeu e deu também a Adão, que comeu com ela. E naquele instante, a humanidade inteira mudou de rumo. O pecado entrou no mundo. A luz deu lugar à sombra. O homem que andava com Deus agora se escondeu entre as árvores do Éden, envergonhado, tentando cobrir-se com folhas. O medo nasceu, a culpa se fez presente e a separação espiritual
foi instaurada. Aquele que era herói caiu. O representante da raça humana havia desobedecido ao seu Criador. Mas antes de julgarmos Adão como vilão, é preciso compreender algo profundo. Ele foi humano. Ele foi o primeiro a sentir o peso da escolha, o primeiro a experimentar a luta entre o querer e o dever. Ele representava cada um de nós e sua queda revelou o quanto o ser humano depende da graça de Deus. A partir daquele momento, o Éden foi fechado. Adão e Eva foram expulsos para viver num mundo de dor, suor e sofrimento. A terra produziria espinhos, o trabalho seria árduo e a morte se tornaria uma realidade. Mas Deus, mesmo diante da desobediência, não os abandonou. Antes mesmo de proferir o castigo, o Senhor revelou a primeira promessa de redenção. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia anunciava Jesus Cristo, o descendente que viria um dia para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a comunhão perdida. Adão, embora tenha falhado, foi também o primeiro a experimentar o perdão e a esperança da redenção. Ele viu o primeiro sacrifício, quando Deus fez túnicas de pele para cobrir a sua nudez. Aquele foi o símbolo do sangue que seria derramado pelo Cordeiro de Deus. Adão aprendeu, mesmo na queda, a graça de Deus é maior. Ele trabalhou, criou seus filhos, viu gerações nascerem e certamente contou-lhes sobre o que Deus e como o Senhor o formou do pó e o perdoou com muito amor. O apóstolo Paulo, séculos depois, comparou Adão ao próprio Cristo e ele escreveu: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo Jesus todos são vivificados. Adão foi o primeiro homem natural, Cristo o homem espiritual e perfeito. Adão abriu as portas do pecado, Cristo abriu as portas da salvação. Adão nos conduziu à queda, mas Cristo nos conduz à vitória. Por isso, não podemos chamar Adão apenas de vilão. Ele foi, na verdade, o ponto de partida do plano de Deus. Sua falha revelou a necessidade de um Salvador e sua história nos ensina o valor da obediência, da humildade e da graça divina. Adão caiu, mas sua queda não foi o fim, foi o início de uma jornada de redenção que culmina na cruz de Cristo. A história de Adão e Eva é a história de todos nós. Quantas vezes, assim como eles, escolhemos o caminho do fruto proibido? Quantas vezes deixamos que a voz da serpente nos convença de que sabemos mais do que Deus? E, no entanto, todas as vezes que caímos, o Senhor ainda nos procura perguntando: Adão, onde estás? Essa pergunta ecoa até hoje em cada coração afastado. Deus continua nos buscando,
não para nos condenar, mas para nos restaurar. Adão nos mostrou que o ser humano pode errar, mas Deus nunca deixa de amar. Ele nos mostrou que o pecado traz morte, mas a graça traz a vida. E acima de tudo, Ele nos mostrou que Deus tem um plano, mesmo quando nós o quebramos. Portanto, Adão não foi apenas herói e nem apenas vilão. Ele foi um espelho da humanidade, um lembrete de que somos pó, mas pó soprado pelo fôlego de vida. E o Deus que soprou vida em Adão continua hoje soprando nova vida em todos que se voltam para seu Filho Jesus Cristo, o segundo Adão, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte e nos reconciliou com o Pai. Adão começou a história, Cristo a completou. E nós hoje vivemos entre esses dois momentos, o da queda e o da redenção. Podemos repetir o erro do primeiro homem ou podemos viver a vitória de Jesus, do segundo homem. A escolha continua sendo nossa, porque no fim das contas, Adão não é apenas um personagem da Bíblia. Ele é o retrato da alma humana, criada por Deus, caída pelo pecado, mas restaurada pela graça. E a pergunta que fica é: você vai continuar escondido entre as árvores do Éden ou vai atender a voz daquele que está te chamando e perguntando: aonde tu estás?